Mas vamos lá. Colossenses capítulo 3. Faremos a leitura do versículo 1 e 2 inicialmente, que diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu torno a ler, preste atenção. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Somente até aí. Levante a sua mão assim e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso e eterno Deus, poderoso e soberano Pai, aqui está, Senhor, o teu povo, que veio à tua casa para adorar e para ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, eu te peço, fale a todos nós, porque todos nós somos necessitados, meu Deus, da tua palavra. Queremos, meu Deus, sair daqui hoje fortalecidos por tua palavra, alimentados por tua palavra. Queremos, meu Deus, que a tua palavra venha adentrar nossos corações e que ela produza em nós um resultado excelente. Assim, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Só você que crê, aplauda bem forte ao Senhor, bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento e peço mais uma vez, esteja atento à ministração de hoje. O tema da mensagem é simples, são duas palavras: céu ou terra. Apenas isto, guarde no teu coração e daqui a pouco você vai entender o porquê desse tema, céu ou terra. Amados irmãos, todos nós, independente se somos servos de Deus ou não, todo ser humano, todo homem que está sobre esta terra tem suas obrigações, tem seus compromissos. Quero citar aqui alguns para você. Acredito que esses compromissos também fazem parte da tua vida. O homem, ele estuda. O homem, ele estuda justamente para ter um bom emprego futuramente, para ter uma boa profissão futuramente. Ele estuda para conviver bem com as pessoas na sociedade, e ele vai chegar a um momento que vai procurar um trabalho. Quando se forma, ele vai direto exercer o cargo para o qual estudou, se formou. Quando não, ele vai procurar um emprego, um trabalho, ele vai colocar um negócio, trabalhar por conta própria, mas fato é que ele trabalha. E aí ele vai construir uma família, e depois de construir uma família, ele vai continuar trabalhando para manter, sustentar, proporcionar um conforto para sua família, educar seus filhos, trabalhar para formar seus filhos. Tudo isto faz parte do projeto divino para o ser humano. E o homem, ele, querendo ou não, ele faz isto, pelo menos é o que deve ser feito, porque esta é a programação, isto é o que tem que ser feito. Mas o que eu quero falar dentro desta realidade é que nós não devemos esquecer de um detalhe: a nossa vida terrena é apenas uma passagem. A nossa vida terrena é passageira. Ou seja, esta terra não é o nosso lugar. Então nós devemos, com muita cautela, com muita diligência, com muita vigilância, honrar com todos os compromissos nessa terra. Nós devemos sim fazer tudo aquilo que tem de ser feito nessa terra, tudo aquilo que falei,
mas com prudência, para não permitir que o seu coração venha ser aprisionado pelas coisas desta terra, pelas coisas desta vida. O homem tem que trabalhar, sim. O homem tem que construir família, sim. O homem tem que lutar para proporcionar um conforto para sua família e tem que lutar para desfrutar do que há de melhor nessa terra, pois isso é promessa de Deus para o homem. Todavia, com uma diligência, com uma prudência de não deixar o seu coração ser aprisionado pelas coisas desta terra, sabendo que esta vida terrena é passageira. Nós estamos hoje nessa terra, mas conscientes de que não iremos estar nesta terra para sempre. Porque, querendo você acreditar ou não, eu quero te falar que é inevitável, o dia da morte vai chegar, e se Jesus não voltar antes, certamente todos irão passar pelo momento da morte. Verdade e fato é que nós não iremos permanecer aqui para sempre, porque este não é o nosso lugar. Então, amados irmãos, nós devemos estar sempre atentos e sempre vigilantes. Por que eu digo isso? Porque são muitas as pessoas que estão esquecendo deste detalhe e passam a viver nessa terra como se fosse habitar nela para sempre. Passam a viver nesta terra com o coração completamente preso às coisas terrenas, e aí está perdendo o que há de mais precioso, que é as coisas espirituais. Não estão buscando as coisas espirituais, não estão buscando uma comunhão com Deus, tendo em vista que para subir para o reino dos céus é necessário o homem ter a sua comunhão com Deus, é necessário o homem estar ligado ao Pai, é necessário que o homem venha estar realmente na presença do Senhor. E aí vem a palavra que o apóstolo Paulo, usado por Deus, ministrou à igreja, aos Colossenses, e que hoje vem a encaixar nas nossas vidas. O que nós lemos, o que o apóstolo Paulo, usado por Deus, ministrou naquela época aos irmãos daquela igreja, e hoje esta palavra permanece e hoje ela vem a se encaixar em nossas vidas. Buscai as coisas que são de cima. Em seguida ele diz: pensai nas coisas que são de cima. Mas como isto acontece? Como que isso dá certo? Como que funciona isso? Como é que eu estou vivendo na terra buscando as coisas que são de cima? Se eu vivo na terra, lógico seria buscar as coisas que são da terra. Se eu vivo na terra, como é que eu vou estar pensando nas coisas que são de cima? O lógico é eu viver na terra pensando nas coisas que estão nessa terra. Só que nós não vivemos pela lógica, nós vivemos pela fé. E a palavra nos ensina desta forma: eu vivo nessa terra, mas pensando nas coisas que são do céu. Eu vivo nesta terra, mas buscando as coisas que são do céu. E quais são essas coisas que são de cima, que são do céu? Eu posso citar algumas, mas são tantas que eu passaria aqui a noite inteira falando sobre este assunto. Eu posso dizer que as coisas que são de cima, as que nós temos que buscar, nas que nós temos que pensar, eu posso falar do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Eu posso falar de dons espirituais. Eu posso falar de comunhão com Deus, espiritualidade. Todas estas coisas são de cima. Eu posso falar do reino dos céus. Eu posso falar da salvação, da vida eterna. Todas essas coisas são de cima. E nisto nós devemos estar pensando, e são estas coisas que devemos estar buscando. Eu sei que nós temos responsabilidades, temos compromissos que têm que ser honrados nessa terra. Eu sei que nós temos que viver nessa terra dando bom testemunho, honrando todos os nossos compromissos com uma vida digna, mas todavia devemos estar sempre lembrando: não somos dessa terra. Aqui é uma passagem, aqui tudo é breve.
e tudo é passageiro. Quer ver uma coisa? Quem hoje tem mais de 50 anos de idade? Deixa eu baixar minha mão aqui. Oh glória! Quem hoje tem mais de 40 anos de idade? Agora a minha mão fica levantada. Ei, você percebe que passa tudo muito rápido? Não faz muito tempo e você estava se olhando no espelho e não via uma ruga. Não faz muito tempo você estava se olhando no espelho e não via um cabelo branco. Ainda bem que o meu não é idade. Amém, pessoal? O meu não é questão de idade. É porque quem é pastor, o cabelo fica branco ligeiro. Quando não fica branco, começa a cair. Amém, irmãos? Mas a verdade é que tudo passa muito rápido. Tudo passa muito rápido. Não faz muito tempo e você estava jogando bila. Hoje nem existe mais isso. Hoje é só celular. Não faz tanto tempo e você estava na rua soltando peão, pipa, andando de bicicleta. Hoje você já esqueceu essas práticas, porque hoje você já não é mais criança, nem um adolescente. Você já está na fase de adulto, ficando velho. E daqui a pouquinho, meu irmão, chega a tua hora. Olha para quem está ao teu lado e diz: daqui a pouquinho chega a nossa hora. Ei, pastor, não fala nisso, eu fico todo arrupiado. Mas essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Todos nós estamos aqui em uma passagem. Todos nós estamos aqui em uma passagem. Nós não somos dessa terra. Não iremos habitar aqui para sempre. Nós estamos aqui em uma passagem. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo, usado por Deus, nos traz esse alerta. Vivam nesta terra, mas buscando as coisas que são de cima. Vivam nesta terra, mas pensando nas coisas que são de cima. Eu pergunto para a igreja: em que você está pensando e o que você está buscando? Em nome de Jesus, vamos em nome de Jesus, vamos em nome de Jesus vigiar, irmãos. Vamos viver nessa terra prudentemente, como está escrito na palavra, remindo o tempo. O que isso significa? Isso significa dizer, irmãos, não perdendo tempo com coisas fúteis, com bobagens. Vamos viver nessa terra remindo o tempo. Vamos viver nessa terra prudentemente, porque logo em breve nós estaremos acabando os nossos dias terrenos. E aí para onde que nós iremos? E aí o que vai ser da nossa alma? Ei, a Bíblia Sagrada nos fala a respeito de um homem que não pensava nas coisas que são de cima, nem tampouco buscava as coisas que são de cima. E esta passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Se você quiser abrir a sua Bíblia para conferir, seria bom. Eu quero que você preste bem atenção. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus, e isto é uma parábola. E por meio desta parábola, Jesus trouxe um grande ensinamento aos discípulos que estavam com ele naquela época. E esta palavra permanece aqui registrada, viva, porque ela hoje serve para a nossa vida. Afinal de contas, hoje nós é quem somos os discípulos do Senhor. E essa parábola que está em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16, ela fala da seguinte forma. Acompanhe na sua Bíblia. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Repita comigo: descansa, come, bebe e folga. Volta a atenção para cá. Ei, este homem desta parábola, ele não pensava nas coisas que eram de cima, nem tampouco buscava as coisas que eram de cima. Você percebe na leitura que fizemos que ele só olhava para as coisas terrenas, ele só pensava nas coisas terrenas, só buscava as coisas terrenas. Na parábola nós entendemos que ele já era muito rico, a ponto de não ter mais onde colocar tanta riqueza, tantos bens.
Mas ao invés de parar e dizer, tá bom, já tenho muito, já dá para eu sobreviver muito bem, eu vou começar a pensar nas coisas que são de cima agora, eu vou começar a buscar as coisas que são de cima agora. Não, ele não pensou nisso. Ele pensou em aumentar seus depósitos, em fazer celeiros ainda maior, para poder acumular ainda mais coisas terrenas, ainda mais coisas terrenas. Ou seja, o seu olhar estava apenas para as coisas terrenas, o seu coração estava aprisionado pelas coisas terrenas, e ele chegou a um ponto de falar para a sua alma: alma, nós temos muito, mas muitos bens, olha, descansa, come, bebe e folga. Ele pensava que a sua alma precisava só das coisas terrenas para viver feliz, quando na verdade estava completamente equivocado, porque a alma de um homem, quando ele não olha para as coisas espirituais, ela está abatida dentro dele, ela está aflita dentro dele. Ela pode estar cercada por bens, mas ela está aflita, porque sabe que lhe falta o mais importante, que é a presença do Senhor, que é a salvação. Afinal de contas, um dia a nossa alma, ela terá que ir para o Senhor. Mas como irá, se a pessoa nunca olhou para as coisas que são de cima, nunca pensou nas coisas que são de cima? Ei, não demora, e Deus traz uma palavra do céu para este homem, e uma palavra muito forte, diga-se de passagem. No versículo 20 está escrito: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O Senhor dizia para este homem: você é um louco, você só olha para as coisas terrenas, só pensa nas coisas terrenas, pois acabou a tua vida, chegou o fim da tua passagem nessa terra. Agora o que será de todos os teus bens? Agora o que tu fará com toda essa fortuna? Louco, nesta noite ainda te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Para quem será o que, pastor? Para quem será a alma deste homem? Sendo que ele nunca lembrou de Deus, nunca olhou para as coisas que são de cima, sendo que ele nunca se importou em buscar as coisas espirituais. Então para quem será a alma deste homem? Ei, amado irmão, presta bem atenção. Esta parábola é concluída, e na conclusão o Senhor fala da seguinte forma, no versículo 21: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós só iremos ser ricos para com Deus a partir do momento que nos desligarmos das coisas terrenas. Nós só iremos ser ricos para com Deus a partir do momento que nós deixarmos de olhar, de focar para as coisas que são terrenas, porque a riqueza para com Deus trata-se de uma riqueza espiritual, cujas mãos não podem apalpar, cujos olhos não podem ver. Esta é a riqueza que nós temos que buscar, que nós temos que ter. Nós temos que buscar uma comunhão com o Senhor, nós temos que buscar uma comunhão verdadeira com o Senhor, nós temos que buscar as coisas que são de cima. Ei, desejar ser cheio do Espírito Santo, desejar receber o batismo com o Espírito Santo, nós temos que começar a buscar mais as coisas que são de cima. Em nome de Jesus, me compreenda, eu não estou mandando você ser irresponsável com a sua vida terrena, mas nós não podemos pensar que nós devemos focar apenas nas coisas terrenas. Nós não devemos viver como se a nossa vida fosse eterna nessa terra. Nós temos que estar lembrando que logo chegará o fim da nossa vida terrena, e nós temos uma alma, e esta alma, ela precisa ir para o céu, irmãos. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? É o que o Senhor fala nesta parábola para aquele homem que não pensava nas coisas que são de cima, que não buscava as coisas que são de cima. Mas o Senhor te traz hoje aqui
O Senhor nos reúne hoje aqui para nos trazer esse alerta, para nos despertar, para nos fazer lembrar que a nossa vida nesta terra é uma passagem muito breve, muito breve. O Senhor nos reúne aqui para nos fazer lembrar deste detalhe. Se é breve, se é tão passageira, então vamos despertar e tomar uma atitude, tirar um pouco mais o nosso coração das coisas deste mundo, das coisas desta terra. Sabe o que está escrito lá na carta que escreveu o apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia? Se quiser acompanhar, faça isto. Lá no finalzinho da Bíblia, já perto do Apocalipse, na primeira carta que escreveu o apóstolo João, no capítulo 2 e versículo 5, aliás, versículo 15, está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Que coisa tremenda! Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Escute, se você ama algo, teu coração está preso àquilo. Sim ou não? Sim ou não? O próprio Jesus fala que o nosso coração está preso àquilo que nós nos apegamos. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O Senhor está, pelo ministério, pela boca do apóstolo João, dizendo que nós não devemos estar com o nosso coração neste mundo, nem nas coisas que há neste mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No 16 ele continua falando, dizendo: porque tudo que há porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E no 17 ele diz: e o mundo passa, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E me diga uma coisa: qual é a vontade de Deus que temos que fazer? Viver no mundo, comer o melhor que há nessa terra, desfrutar e gozar do que há de melhor nessa terra, mas com o coração voltado para o céu, pensando nas coisas que são de cima, buscando as coisas que são de cima. Ei, o Senhor, Ele pôs o homem nessa terra. O Senhor disse para o homem dominar sobre essa terra. O Senhor fez promessa para o homem, dizendo que o homem estaria por cabeça nessa terra. O Senhor fez promessas para o homem, dizendo que o homem comeria o melhor que há nessa terra. Mas o Senhor em nenhum momento disse: vocês têm que colocar o coração nas coisas que são terrenas. Não, porque o homem não é dessa terra. O homem passa por essa terra, mas o nosso lugar é no reino dos céus. O Senhor, Ele já preparou lugar para nós. Lá é o nosso lugar, a cidade santa, Nova Jerusalém. É para lá que nós iremos. Pelo menos esta é a vontade do Senhor. Se nós realmente entendermos isto, e se nós realmente vivermos conforme esta palavra, eu digo para você e dou a garantia, porque a palavra me dá o respaldo para te garantir isso. Se nós vivermos nessa terra assim, pensando nas coisas que são de cima, buscando as coisas que são de cima, mantendo a comunhão com o Senhor, conscientes que essa terra não é o nosso lugar, certamente, logo em breve, as trombetas irão tocar anunciando a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja.
igreja, e nós seremos levados, nós subiremos no arrebatamento da igreja. Sabe o que é que nós vamos levar? As roupas? Não. O anel que está no dedo? Não. O relógio que está no pulso? Não. O carro que está no estacionamento? Não. O dinheiro que está na conta bancária? Não. A nossa casa? Não. Sabe o que é que nós vamos levar? O corpo? Não. Nem o corpo, nem a matéria, porque nós receberemos um corpo incorruptível. Sabe o que é que nós iremos levar? A nossa identidade, o nosso nome? Não, porque receberemos um novo nome. Ei, nada dessa terra nós levaremos, nada dessa terra subirá. Em nome de Jesus, a tua vida terrena é uma passagem, nada dessa terra você vai levar. Então não deixe o teu coração ser aprisionado com as coisas que são terrenas, porque o que vai subir é a tua alma, para habitar as mansões celestiais e viver pela eternidade no reino celestial, irmão. Aleluia! Diga para quem está ao teu lado dessa terra: você não vai levar nada. Então não deixe o teu coração ficar preso às coisas desta terra. Amém. Não deixe o teu coração estar preso às coisas desta terra, porque dela você não vai levar nada. Nada. Amém. E eu já quero caminhar para o final da mensagem e pedindo que você venha comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Aleluia. Quero fazer menção das palavras do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Preste bem atenção. Em Mateus capítulo 6, lá no versículo 31, Jesus ele diz assim: não andeis, pois, inquietos. Não andeis, pois, inquietos. Dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Você sabia que hoje muitas pessoas não conseguem orar porque estão preocupados com isso? Hoje muitas pessoas não vêm à igreja com mais frequência por causa da sua preocupação com isso. Hoje muitas pessoas não têm uma comunhão verdadeira com Deus, pois o coração está completamente cheio de preocupações com isto. Mas o Senhor diz: não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. No 32 ele diz: porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E aí ele fala aquele versículo que é lindo, no 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que que o Senhor está dizendo? Ele está nos incentivando ou nos influenciando a serem responsáveis com a nossa vida terrena? Não. O que que o Senhor está dizendo? Ele está nos dizendo que não devemos mais trabalhar, não devemos mais honrar com os nossos compromissos terrenos. Não. Ele só está dizendo que a prioridade são as coisas de cima. Ele está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus, as coisas espirituais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele não está dizendo que nós devemos buscar unicamente as coisas que são de cima. Ele não está dizendo que nós devemos buscar somente as coisas que são de cima, o reino de Deus. Não, ele está dizendo que primeiro é o reino de Deus e não a terra. Primeiro são as coisas de cima e não as terrenas. A prioridade: buscai primeiro o reino de Deus
para que você entenda melhor o que isso significa dizer, presta bem atenção. Você conversa com muitas pessoas no decorrer do dia, sim ou não? Sim ou não? Mas eu acredito que sim. O teu trabalho requer isso, o teu dia a dia. Mas primeiro conversa com Deus, irmão. Primeiro conversa com Deus. Dobra o teu joelho no amanhecer do dia, ou na madrugada, quem sabe, que é até melhor. Conversa com Deus primeiro. Fala com Deus. Cria uma intimidade através do diálogo. Busca o Senhor primeiro. Conversa primeiro com o Senhor. Acredito que você pede muitos conselhos, orientações, e isto não é errado. Isto não é errado. A própria Bíblia nos ensina que devemos tomar conselhos. Claro, temos que ter prudência com quem nós vamos ter conselhos. Mas, por que não primeiro dobrar os joelhos para pedir a Deus o direcionamento? Pedir a Deus a direção. Vamos falar com Deus. E quando se fala do dízimo, nós honramos todos os compromissos na terra. Pagamos as coisas e temos que pagar. Honramos os compromissos. E o dízimo? Primeiro, Deus. Primeiro, o Senhor. Ou eu estou errado? A palavra do Senhor, ela nos ensina desta forma. Palavras do próprio Senhor Jesus. Primeiro, o reino de Deus. Primeiro, as coisas espirituais. Primeiro, as coisas que são de cima. E o interessante é que o Senhor nos ensina que quando nós aprendemos isto e vivemos assim, priorizando o reino de Deus, buscando primeiro as coisas que são de cima, então as coisas terrenas, automaticamente, elas vêm para as nossas vidas. Diz a palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu te pergunto, Abraão, ele foi um homem próspero? Claro, muito próspero. As coisas na vida de Abraão caíram do céu sem ele nada fazer, sem ele trabalhar? Não, ele trabalhou, ele cavou poços, ele semeou. Só que o detalhe é que Abraão, ele sempre priorizou Deus. Ele sempre colocou Deus em primeiro lugar. As suas adorações, seus altares que ele levantava, seus sacrifícios, suas ofertas que fazia, ele sempre priorizou Deus. E aí o trabalho que Abraão fazia com suas mãos prosperava. Isso é uma coisa lógica quando Deus está em primeiro lugar em nossos corações, em nossas vidas. O próprio Deus faz com que as coisas venham fluir na nossa vida. O próprio Deus faz com que as coisas venham fluir na nossa vida. Experimenta fazer isso na tua casa. Presta atenção no que eu vou dizer. Existem muitos conflitos no casamento. Existem muitos problemas na vida conjugal. Existem muitos contratempos, muitos desentendimentos dentro de uma casa. Mas você quer ver a coisa começar a mudar? No amanhecer do dia, dobra teu joelho, ora, fala com Deus, pede a bênção para dentro da tua casa. Reúne a tua família, fala mais de Deus dentro da tua casa. Começa a trazer Deus para dentro da tua casa. Começa a priorizar Deus dentro da tua casa. Faz aquele cultozinho rápido na tua casa. Faz aquela oração. Coloca alguns hinos, ao invés daquela música do MPB, aquela música do Roberto Carlos, oh glória. Liga o sonzinho com louvores, adora a Deus. Comece a sentir a presença de Deus dentro da tua casa. Você vai ver como a tua casa está parecendo um pedacinho do céu. Você vai ver que a tua casa vai ter paz.
Você vai ver que a tua casa vai estar diferente. Você vai ver que a tua casa vai te proporcionar uma alegria. Uma alegria. Aleluias. Ei, em nome de Jesus, a partir do momento que Deus passa a ser prioridade na nossa vida, tudo passa a fluir. A partir do momento que Deus passa a ter prioridade em nossa vida, tudo passa a fluir. Flui, amados irmãos. A nossa família começa a ser diferente, ser abençoada. Sabe, o convívio dentro da nossa casa começa a ser diferente. Sabe, nas nossas finanças elas começam a prosperar. Aquele negócio que ia dar errado, não dá mais errado, dá certo. Aquela coisa que estava enganchada, desengancha. Aquela porta começa a se abrir. As coisas começam a fluir quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos em primeiro lugar o reino dos céus, nessa terra as coisas começam a fluir em favor da nossa vida, irmãos. Vamos experimentar. Vamos experimentar fazer isto. Garanto para você que você vai ver diferença em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas da tua vida. Amém, pessoal? Nós já vamos finalizar, mas eu quero que você volte comigo lá onde nós iniciamos a ministração. Nós já vamos finalizar. Aleluia. Colossenses capítulo 3. Versículo 1, torno a ler. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus? Oh glória! Se não fez, vai fazer isso hoje, em nome de Jesus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, ou seja, o velho homem já morreu, agora é a nova criatura, agora é a nova criatura. É como se o versículo estivesse escrito assim: agora, como és nova criatura, agora, como estáis em Cristo, foca nas coisas que são de cima. Agora, como a velha criatura já morreu, és nova criatura, tudo se fez novo. Tira o teu olhar, tira as tuas expectativas, tira o teu coração das coisas terrenas e coloca nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Amém? Eu não entendo como é que eu já sou nova criatura. O velho homem já morreu, a velha criatura já está morta. Foi sepultada no batismo, eu sou nova criatura. Tudo se fez novo, Cristo vive em mim. E eu continuo focando, criando expectativas na política. Continuo com meu coração, sabe, aprisionado às coisas desta vida. O futebol, meu time do coração, era, na época da velha criatura, eu não vou nem dizer qual. Agora é Jesus, irmão. Agora é Jesus. Amém, pessoal? Na velha criatura, eu tinha um prazer de ouvir aquelas canções que eu não vou nem dizer qual. Agora, não. Nova criatura. Agora são as canções que me levam ao céu, que me levam a pensar nas coisas que são do céu. Porque se o crente continua ouvindo aquelas canções e os botões da blusa, lembrou aí, irmão? Que Jesus usava. Lembrou aí? Ei, você vai voltar lá para o passado. O teu pensamento vai lá para aquela mesa de bar. Sim ou não? O teu pensamento vai lá para aquela roda de escarnecedor. Sim ou não? Começa a surgir no teu coração um desejo do velho homem dentro de ti. Então, eu sou nova criatura
as músicas, os louvores, tem que ser aqueles que me levam para Cristo, a pensar no céu. A pensar no céu. Amém, pessoal? Vamos de fato entender isto e viver isto. Finalizo a mensagem dizendo: porque já, versículo 3, estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém, pessoal? Quem quer subir para o céu, quem quer receber um corpo glorioso, incorruptível, quem quer habitar no reino dos céus, quem quer subir para as mansões celestiais, quem quer, então começa a pensar mais lá, começa a buscar mais aquilo que é de lá. Amém, pessoal?